Olá, pessoal. Estamos aqui no mais um Papo Cabeça. Hoje vamos fazer uma conversa com a doutora Mariana Sofientini. Vamos falar sobre neurologia pediátrica. É interessante que esse nome neurologia pediátrica também é o nome da página dela do Instagram. É isso mesmo, Mariana? Exatamente, o nome do meu Instagram, achei lá nos primórdios do Instagram o username livre e registrei. Você vê que então as pessoas que estavam no Instagram desde o comecinho, né, conseguiram nomes legais, né? Isso é um nome que identifica o que ela faz. E me fala uma coisa, Mariana, por que você resolveu fazer pediatria e depois neurologia pediátrica? É uma coisa parece bem complexo, né? Se já é complexo no adulto, imagina na criança, né? Então, eu não vou te dizer que isso foi uma decisão muito bem pensada. Eu estava naquela fase de crise, assim, de final de faculdade, já tinha passado por diversos estágios, especialidades, eu era aquele aluno que gostava de tudo. E aí, no final, eu me vi num estágio de cardiologia que eu era muito dedicada, estava super envolvida e eu percebi que aquilo não me satisfazia mais. E eu comecei a ler sobre várias coisas e caí nos estudos de neurodesenvolvimento, sobre desenvolvimento de linguagem, personalidade, das emoções. Eu falei, caramba, eu gosto muito de ler sobre isso e seria muito interessante se eu pudesse trabalhar com isso. Eu lembro que eu estava no carro voltando da faculdade com uma amiga e falei, olha, eu quero ser uma pediatra, mas eu quero trabalhar só com desenvolvimento. E essa amiga é pediatra também, a família toda de pediatras. Ela falou, nossa, mas isso já tem anos, né? Você não vai conseguir trabalhar com isso, porque ninguém trabalha só com desenvolvimento. E aí acabou que eu entrei na residência, assim, com o coração aberto para outras coisas e realmente eu gostei muito da área de neurodesenvolvimento. Eu consegui unir, assim, na minha profissão uma área que eu gostasse de atuar, mas que eu também tivesse muito interesse em ler e aprender sobre. E foi basicamente isso. Eu não tinha essa coisa desse boom do autismo, TDAH e tal. Tudo isso veio, assim, como consequência. E para as pessoas que não sabem ou não têm hábito, eu, às vezes, mesmo como médico, tenho algumas dúvidas, né, a respeito de neurodesenvolvimento, e as pessoas às vezes confundem com psiquiatria, se tem a ver com distúrbios de personalidade. O que é o neurodesenvolvimento, né? Sim. E principalmente em pediatria, né? Que às vezes a gente se preocupa muito, né, com as crianças, com o grau de inteligência, né, o QI. Isso tem a ver com neurodesenvolvimento? Tem, com certeza. E é normal ter essa confusão porque é realmente muito complexo. Se você fala de desenvolvimento, o nome é até grande, neuropsicomotor, porque é o desenvolvimento neurológico estrutural do cérebro, do crescimento ali das estruturas que estão relacionadas a isso, junto do desenvolvimento psicológico, desenvolvimento motor e do crescimento como um todo. E aí, quando você pega esse desenvolvimento, você está falando de desenvolvimento motor, de linguagem, da parte emocional, das competências, do desenvolvimento cognitivo, das funções executivas que a gente usa para resolver problemas no dia a dia. E se você pega a parte clínica disso tudo, um psicólogo pode estar envolvido, um psiquiatra, um neuropediatra, e dependendo do tipo de problema ou de questão que a pessoa precise tratar, ela pode ir para um profissional mais específico. Mas é realmente muito abrangente, né? Mas é esse processo aí de desenvolvimento de um ser humano que vai ali desde intraútero até a vida adulta, ganhando várias competências. E nessas competências, né? Eu acho que hoje a gente tem um mundo com uma série de informações, né? A gente tem muita internet, muito Instagram. Eu comparo o conteúdo que a gente vê no colégio, na minha época, quando eu fiz, era do primário, com hoje em dia, a gente tem, digamos, tem uma maior robustez de informações, né? A neurologia pediátrica cabe num momento em que você acha uma criança você acha minha criança saudável, não tem nada. Vale uma avaliação do neuropediatra para avaliar assim, olha, qual é o potencial da minha criança? Será que ela tem um QI que eu posso estruturar mais para um lado, estruturar mais para um outro, né? A gente escuta muito que na China fazem isso, né? Testam o QI das crianças, ó, você é bom para artes, você é bom para parte física, você vai ser um bom matemático. Isso é real? É possível a gente quantificar isso hoje em dia? Então, todo mundo vai ter perfis de aprendizagem que são melhores em diversos aspectos. Mas se a gente está falando de uma criança que não tem prejuízos, em tese você não precisa fazer avaliações neuropsicológicas para isso, que é mais a parte ali de educação, de aptidões e tal. E existem muitas teorias que falam de teorias de múltiplas inteligências, de diversas formas e estilos de aprendizado. Mas isso é uma coisa que é um pouco polêmica porque é pseudocientífica. Quando a gente olha mais de uma abordagem assim, de desenvolvimento neurológica, a gente parte do princípio que todas as pessoas têm possibilidade de aprender de N formas e aprender tudo o que for possível você ensinar. E aí, assim, se você tem uma criança que está num ambiente escolar com bons educadores, educadores qualificados,
aquele educador ele vai olhar aquela criança e tentar aproveitar o máximo do potencial daquela criança, independente, por exemplo, de um valor de QI, né? Que é a parte de. É como se o teste de QI ele servisse para te dar o seu potencial cognitivo, mas isso não vai te limitar quanto a resultado, quanto ao que você pode ou não aprender, apesar de ser um número que te direciona quanto às suas capacidades. Isso tem. Será que eu vou fazer uma pergunta agora polêmica para Mariana? Isso tem a ver com a famosa, todo mundo fala assim, inteligência emocional, né? Que as pessoas, às vezes, você tem um QI muito elevado, mas você não tem habilidades emocionais de desenvolver aquela inteligência. Isso é verdade? Existe essa inteligência emocional? Então, existe de Existe um certa livro, né, forma. sobre isso, né? Existe de certa forma, mas assim, as funções executivas são essas funções que nós temos, né? Memória de trabalho, são várias funções ali da região frontal do cérebro que a gente recruta para conseguir priorizar, focar, adiar recompensas, escolher os caminhos mais fáceis ou mais inteligentes ou mais complexos para aplicar a nossa inteligência. E a definição, uma das definições que eu mais gosto de inteligência, é que inteligência é a capacidade de resolver problemas. E a regulação emocional é um negócio que te ajuda muito a aplicar o seu QI. Porque realmente, se você não tem essa capacidade de se organizar diante de uma frustração, de um desafio maior, pode ser que você não consiga ali colocar à prova todo o seu potencial cognitivo. Então, sim, a inteligência emocional é uma coisa extremamente importante. Então, a inteligência emocional seria, digamos, a capacidade de você ter, vou chamar assim, consciência da tua inteligência, de você conseguir utilizar ela ao máximo de uma forma Eu não sei a organizada. definição técnica de inteligência emocional para te dizer, mas eu acho que é de você se organizar diante de desafios, de possíveis frustrações, para conseguir se organizar, pare, pense, tomar as melhores decisões e chegar numa melhor resolução de um problema, de um desafio. Isso é bem interessante, assim, e ela falou desafio, né? A gente vive sempre em vários desafios na vida, né? E um dos desafios hoje em dia, a gente vê muitas pessoas falando de vários diagnósticos hoje com crianças, né? É um desafio, as crianças que têm déficit de atenção, têm transtorno de autismo ou autismo, né? Isso talvez é um tema que você trabalha muito, né, Mariana? Fala um pouquinho pra gente Isso. dessas três, eu não vou chamar de doença, que não pode mais chamar de doença, não é isso? Isso, Isso que é um transtorno. Explica pra gente que isso não isso. é mais considerado, não posso chamar de doença, por quê? Não são doenças, né? Na verdade, quando a gente fala dessas condições, autismo, TDAH, deficiência intelectual, são transtornos de neurodesenvolvimento, porque são condições, são situações nas quais o indivíduo ele tem prejuízos que dificultam a adaptação dele no ambiente social, tem dificuldade de comunicação, dificuldade para autonomia e atividade de vida diária como um todo. Só que, mesmo sendo transtornos e não sendo doenças, são condições que vêm desde o período de neurodesenvolvimento, desde dentro da barriga. Então, mesmo não são só características de um indivíduo, né? É um transtorno porque nós temos dentro do autismo, do TDAH, da deficiência intelectual, diversas alterações na estrutura do cérebro, da forma como aquele cérebro é formado, alterações de padrões de conexão cerebral, de áreas responsáveis por linguagem, processamento sensorial, que criam ali, né, um ambiente favorável para que aquelas características se manifestem. Então, sim, essa é a minha área de atuação hoje em dia. Eu trabalho com desenvolvimento infantil, transtornos de neurodesenvolvimento, e acaba que o grosso do meu consultório é autismo, TDAH e deficiência intelectual. E você tocou num ponto, é, as avaliações, digamos, durante a gestação, né, elas ficaram muito mais sensíveis, né? Uhum. Isso. É possível hoje em dia você já ter uma ideia que se aquela criança tem uma chance de ter algum desses transtornos, ultrassom, a gente fala muito daquela translucência Uhum. nucal, enfim, essas coisas todas com relação ao neurodesenvolvimento, né? Isso é possível já hoje em dia com Olha, ultrassom? Leonove, apesar da internet falar bastante sobre aconselhamento gestacional, pré-concepcional, não tem nada assim concreto que eu consiga pegar e olhar e dizer que aquele bebê vai ter risco para um transtorno de neurodesenvolvimento. A gente sabe que a gestação é um período extremamente sensível, então prematuridade, baixo peso ao nascer, idade dos pais mais avançada, diabetes gestacional,
São condições que, sim, estão associadas a uma chance maior, né, do paciente ter autismo, da criança ter autismo, mas não é nada que, tirando ali a mudança de estilo de vida e o cuidado com a gestação, que eu possa olhar e falar que isso é um preditor de autismo. Então, a gente ainda não tem esse nível de precisão nos exames disponíveis atualmente. Mas a gente tem a parte de aconselhamento genético. Então, se eu tenho uma família, né, que tem uma criança com diagnóstico de autismo, já tem estudos que mostram aí uma porcentagem que varia entre 7, 12, 18%, dependendo da referência de um irmão, né, ter autismo também. Mas se é uma criança que é filha de pais que tem alguma neurodivergência, que tem TDAH, que tem autismo, ou que tem até mesmo características do que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo, que essas crianças têm uma chance maior de estarem no espectro também. E a gente olha muito mais esses dados clínicos do que dados de exames, o que também é bem desconfortável, porque seria interessante se a gente tivesse alguma coisa para orientar a família a se preparar, né? Para cuidar dessa criança e dar o suporte necessário desde cedo, o que seria incrível, porque a gente sabe que a intervenção precoce é o que mais tem impacto no desenvolvimento de um bebê com TEA ou qualquer outro transtorno, mas ainda não tem nenhum exame assim pré-concepcional para ser usado para isso. E é legal porque ela falou o seguinte, a gente se baseia muito nos dados clínicos, se tivesse um exame para falar, né? E eu acho que isso é muito difícil, né? Para um pai, para uma mãe, né? Você analisar o pai e a mãe e você já olhar assim, tem uma chance e o pai e a mãe perguntar assim, mas Mariana, por que tem uma chance, né? E você falar assim, porque eu tô te conversando com você e eu tô vendo que você tem essas características que seu filho pode herdar, né? Isso é muito difícil no consultório, né? Sim. Isso é extremamente desafiador, porque um diagnóstico, na verdade, ele é um papel, talvez, é um título que você dá, mas que pode mudar muito a vida daquela criança, porque a partir do momento que você dá um diagnóstico de autismo, é porque aquele paciente tem prejuízos vindos da dificuldade de comunicação ou do comportamento. E caso, por exemplo, a família não aceite o diagnóstico ou que você não queira nomear aquilo naquele momento, se a criança está ali na sua frente é porque alguma coisa levou ela ao consultório. Então, acho que tem muito assim a necessidade do médico ter a sensibilidade de conseguir vincular com aquela família e enxergar o que fez aquela família levar aquela criança ao consultório. Porque até o processo de você nomear é um processo. Mas aí, quando você chega e conversa que aquela criança tem uma dificuldade naquela área, que aquilo ali, mesmo que possa ser uma coisa adaptável, você precisa fazer alguma coisa para ajudar aquela criança, eu acho que todo mundo acaba falando a mesma língua. E com o tratamento, com a evolução, assim, o processo terapêutico, né, multidisciplinar com o psicólogo, terapeutas no geral, você vai construindo aquilo com o paciente para você conseguir nomear por que que aquela criança está dentro do espectro, né? Porque, como você mesmo disse, é muito amplo. Então, assim, alguém pode estar no espectro porque tem os sintomas X e Y, e uma outra criança tem sintomas completamente diferentes e também tá. Se você chega sem construir aquilo com a família e já sai dando um diagnóstico, muitas vezes não faz tanto sentido e aí gera tanta confusão, né? E, assim, você comentou a respeito desse todo esse background, né, de pessoas para cuidar da criança, né, com transtorno do autismo, né? E também comentou a respeito que o mais interessante é quanto mais precoce, né, isso acontecer, melhor, né? Isso. Mas você acha que hoje em dia a gente vê muito se falar muito de autismo, coisa que no passado não se falava, né? Ainda tem preconceito, você acha, com a doença? E eu vou te Sim. falar, não é nem um preconceito de terceiros, é um preconceito, às vezes, de quem está em casa. Sim. Quem às vezes olha para o seu filho e não quer aceitar. E não aceitar, às vezes, é um preconceito. É difícil. Eu sou pai e eu sei que é difícil você aceitar que teu filho tem algum problema. Isso é extremamente difícil. É ainda muito tabu? Totalmente difícil. Porque eu acho que se eu virasse para você aqui agora e falasse assim, você tem o transtorno blá blá blá. O que que aquilo significa? Se na sua cabeça esse transtorno é uma coisa ruim, negativa, que as pessoas têm grandes dificuldades e que não têm potencial de serem habilitadas, aquilo vai ter um peso muito grande. E se você não enxerga aquilo da forma como você enxerga o seu filho, isso pode ter um impacto absurdo. E a construção do autismo, assim, para a sociedade, né, para quem não trabalha com isso e não vê casos, assim,
com menos nível de suporte, ou não vê casos que vieram com um nível de suporte maior e tiveram um bom desenvolvimento, é daquela pessoa que não tem intenção de se comunicar e que tem um comportamento mais grave, estereotipado. E nem sempre a pessoa vai conseguir projetar essa imagem no próprio filho ou no parente em questão. Então, além de ter o sofrimento por você ter um diagnóstico de desenvolvimento que não tem cura, né? É um transtorno de neurodesenvolvimento, você ainda tem dificuldade de enxergar na sua criança o padrão que foi construído na sua cabeça. Então, o profissional, assim, que trabalha com autismo, a maior dificuldade é justamente essa, você construir o que é o autismo de verdade, que é uma coisa ampla. Autismo não significa não falar, não interagir, não olhar no olho. O autista, ele, na verdade, tem uma dupla de sintomas, que é um prejuízo da comunicação social, que aí, lógico, se você não fala, você tem um prejuízo dessas habilidades, mas existem os critérios obrigatórios que são prejuízos diversos na forma de se comunicar, de compreender, de interagir e comportamentos restritos e repetitivos. Isso é tão amplo que às vezes uma pessoa que você nem imagina pode estar dentro do espectro. Mas até a família entender que o negócio, assim, tem o que ser feito, tem como ser adaptado e desenvolver aquela criança, com certeza tem muito preconceito, muito sofrimento e que realmente é muito difícil mesmo. Como você comentou aí sobre o interagir, né? A expectativa de um pai e uma mãe de poder conversar com o filho, às vezes brincar com o filho e no nosso egoísmo receber de volta deles esse amor e esse carinho, né? Nós somos egoístas, né? Por natureza, os seres humanos, às vezes. Então a gente tem aquela necessidade assim, eu tô dando carinho, eu também quero receber carinho. E às vezes o autista ele não É. tem essa habilidade, né? Não é que ele às vezes não tá sentindo nada, né, pai e mãe? É muito importante falar isso. Mas ele às vezes não consegue se expressar para você o que É. ele tá sentindo, né? Uma coisa assim que a gente aprende com o tempo é que muitas construções do que a gente espera a respeito de alguém demonstrar afeto não vão vir da forma como a gente idealizou. E hoje, assim, eu vejo que os meus pacientes autistas, eles demonstram muito afeto, só que não da forma como muitas famílias esperam. Então, você falar, você dizer, você dançar na escola e fazer coração, às vezes são coisas que as famílias vão levar anos para receber, mas que no dia a dia, assim, no consultório mesmo, que é o que eu posso ver, são pacientes extremamente afetuosos e empáticos e preocupados e carinhosos, e que isso sai totalmente do que falam, né? Que o autista não é empático, que ele não demonstra afeto. Isso é uma mentira, assim, fake news total. E é engraçado, eu tenho uma sobrinha autista, um autismo Nível 3, nível 3, né? E a gente fez uma viagem agora e no meio da viagem, né? Ela chegou e me entregou um negócio na minha mão, né? Coisa que ela nunca tinha feito, né? E naquela hora eu pensei assim, pô, ela tá me dizendo assim, tio, eu gosto de você, né? Sim, É a maneira dela falar assim, sim, ó, toma isso pra dizer assim que, ó, tio, eu sou tua sim. sobrinha, tô aqui, eu tenho dificuldade de falar, de me comunicar com você, mas eu tô Eu interagindo com você demonstro afeto de da outras minha formas. maneira, É né? uma forma atípica de demonstrar afeto, de se comunicar, e isso é uma coisa que precisa ser construída com as famílias, porque você precisa dessa construção, desse engajamento com as crianças, até para você abrir uma janela de oportunidades dentro das terapias, porque como que você vai ensinar essa criança a falar, a se comunicar, a se cuidar? O autismo é uma grande desconstrução para a família que recebe um diagnóstico. Eu acho que é muito sobre isso. E, e me fala uma coisa, eu na faculdade, ó, eu acho que até antes disso, a gente escutava muito que várias celebridades aí da ciência e tudo eram autistas, até como Einstein já falar e etc, né? Que existem, isso é verdade, que existem formas de autismo que desenvolvem super habilidades, Uhum. ou, na verdade, ele era uma pessoa que já teria aquela super habilidade e teve autismo. Como é que funciona isso? Isso é um tema um pouco polêmico. Eu vou responder de uma forma assim menos técnica, né? Mas você ter autismo não significa que você vai ter uma habilidade especial ou acima da média. Mas como os autistas eles têm uma forma de processamento de informações sensoriais que é diferenciada, alguns autistas conseguem ter uma percepção visual, auditiva, um raciocínio lógico acima da média. Então, mesmo que eles não tenham altas habilidades, alguns podem ter, assim, ilhas de habilidades ou habilidades específicas que são muito diferentes das habilidades de pessoas neurotípicas. Mas isso não é regra, tá? E também existem pacientes, né, com deficiência intelectual e que têm habilidades, ilhas de habilidades que são muito acima até de pessoas que têm o quociente de inteligência normal.
Mas não é regra, assim, não dá para dizer se são pessoas que teriam já alguma habilidade muito acima ou se elas têm um QI globalmente aumentado. Mas é uma coisa que a gente vê com relativa frequência na prática. Tem um autor que é o Simon Baron Cohen, eu não sei falar, é Simon Baron Cohen, que é um pesquisador que ele escreveu um livro que eu já dei até a dica no meu Instagram, eu esqueci o nome do livro porque é em inglês, e que no livro dele ele fala sobre esse perfil de processamento diferente dos autistas. Esse livro é muito legal porque ele levanta a hipótese de que as grandes criações arquitetônicas do mundo, os grandes compositores, Mozart, pessoas da indústria que criaram coisas muito diferentes e muito acima da média, todas elas tinham um pezinho ali no TEA, no fenótipo ampliado, e que essa capacidade de criar, assim, muito superior, vem de um processamento diferente. E esse livro abriu muito a minha forma de olhar o autismo, assim, abriu muito a minha mente, porque eu achei muito legal. Então, eu sempre recomendo eles para pais e para pessoas que gostam de entender mais um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro autista. Então, vou te fazer agora uma pergunta pegadinha. Você falou dessa coisa dessas pessoas que desenvolvem essa habilidade, né? E a gente escuta muito assim, essa pessoa tem algum déficit de atenção, né? E tem hiperfoco. Como é isso? Ter um déficit de atenção e ter um hiperfoco, né? Às vezes a pessoa tem déficit de atenção para o mundo e tem hiperfoco numa coisa e É. se torna muito habilidosa. Como é que funciona isso? Assim, o hiperfoco, ele é um interesse que ele é muito específico e que ele é, assim, anormal em foco e intensidade. Tanto pessoas com TDAH, tanto pessoas com TEA podem ter hiperfocos. E a atenção, assim, ele é um processo que você precisa integrar várias informações do ambiente e fazer uma transformação, né, sensório-motor, processar as informações e executar aquilo. Nem sempre eu vou estar muito motivado a prestar atenção. Na minha vida, eu não tenho que prestar atenção só em coisas para as quais eu estou motivada. A pessoa que tem TDAH e que tem autismo, se ela tem uma coisa que é reforçadora, um hiperfoco, e que ela não vai precisar usar as funções executivas dela, ela vai conseguir prestar atenção com muita facilidade, e às vezes por um tempo absurdo, porque ela vai entrar num estado ali de flow que ela vai para sempre. Então ela pode ficar por horas e às vezes esquecer de comer, de beber e tudo mais. No autismo, esses hiperfocos eles são mais restritos e tendem a durar mais tempo. Já o pessoal que tem TDAH, cada hora ele vai fazer um hiperfoco, vai pesquisar tudo, vai virar em uma semana especialista naquele assunto e aí vai trocar várias vezes porque isso é satisfatório. E que isso não tem a ver com a capacidade atencional da pessoa. São coisas que são diferentes. Às vezes aquele cara com TDAH que tá ali aprendendo tudo sobre um assunto, quando ele chega para estudar matemática na escola, ele vai estar olhando para o quadro e pensando, talvez, no hiperfoco dele que está em casa, e ele só vai poder ver quando ele chegar. São coisas diferentes. Isso é bem interessante, né? Eu me lembro muito daqueles amigos que a gente tem que sabem todos os jogadores de todas as seleções e etc. E decoram isso tudo, né? Criam um É um hiperfoco, hiperfoco. hiperfoco numa situação, né? Ó, provavelmente todo mundo já ouviu falar sobre aquela criança com TDAH que o pai vira assim: matemática não fica um segundo fazendo o dever, levanta 500 vezes, vai na geladeira, pega água, faz várias coisas. Se você bota ele pra assistir um videogame, se você bota pra assistir um filme e jogar um videogame, fica paradinho por horas. Por quê? Porque ele não tá ali usando todos os recursos que ele precisa usar para prestar atenção em matemática. Aquilo é extremamente satisfatório. Então, o desatento, né, o paciente com TDAH, a pessoa com TDAH, ele vai conseguir prestar atenção em várias coisas na vida dele, mas a marca do TDAH são as disfunções executivas, a dificuldade para você priorizar, para você organizar, para você sequenciar e para você conseguir concluir coisas que não são tão satisfatórias, mas que são importantes também para o seu funcionamento, né? É muito mais disfunção executiva do que desatenção propriamente dito, porque tem os TDAHs que não são desatentos, são só hiperativos e desorganizados. Mas conseguem, digamos, se organizar dentro do mundo dele e funcionar bem. E funcionar bem. Geralmente, quem tem um bom cognitivo consegue se virar. Eu acho que eu sou essa pessoa, eu acho. Eu Talvez. tenho a Talvez. impressão, às vezes, que eu sou Será que é assim. por isso que você precisa fazer atividade física, trabalhar pra caramba o dia inteiro, se mexer pra caramba? Talvez seja isso. Diagnósticos, gente, diagnósticos aqui, depois eu conto pra vocês. E Mariana, e me fala uma coisa, eu vou mudar aqui do assunto completamente diferente, né? A gente sempre gosta de falar de medicina, saúde, né? E eu te conheci e você não era corredora. E agora você virou uma corredora. Conta mais. Como é que foi essa mudança aí de vida pra sair? Isso é importante as pessoas saberem, né? O mundo médico tem muito isso. As pessoas às vezes entram numa imersão de medicina, estudar e etc. E de uma hora para outra falar assim, cara, eu tenho que fazer atividade física, né? E aí, como é que foi essa mudança?
Na verdade, quando você me conheceu, eu já era corredora. Só que eu tinha É parado um um pouquinho. princípio. Tava numa fase ali mais sedentária, cansada. Eu comecei a querer fazer atividade física, primeiro por ser médica, eu sabia que eu não estava saudável o suficiente, que eu precisava fazer alguma coisa para cuidar da minha saúde. E aí, quando eu terminei a residência, eu falei, não, preciso colocar isso em prática. Mas o que me deu uma virada de chave, que eu me senti muito mal, já até escrevi sobre isso, por não fazer atividade física, foi que eu fiz neurologia infantil no UFRJ, que é um polo, né, um centro de referência de doença neuromuscular. E toda quinta-feira a gente tinha um ambulatório só de doença neuromuscular, doenças progressivas, e tinha os meninos com distrofia muscular de Duchenne. E eles, assim, davam a vida para ir atravessar o Rio de Janeiro para jogar o futebol de cadeiras de rodas, que é o Power Soccer. E aí, olhar esses meninos, assim, extremamente satisfeitos, né? Querendo estar bem da parte respiratória, cardiovascular, para conseguir jogar na cadeira de rodas, que ainda assim é um esforço físico, me botou para pensar em vários aspectos. Eu falei, gente, como é que eu sou saudável, não tenho doença nenhuma e eu não estou fazendo atividade física, eu estou deixando de me cuidar, de rodar por aí. Então, foi uma coisa que eu aprendi com os pacientes que eu precisava honrar a minha saúde. E aí eu comecei a correr. E por que correr? Na verdade, porque era fácil. Eu morava perto da praia, né? E aí eu podia chegar da residência e descer, colocar uma roupa e correr. E também porque é uma atividade que eu gosto. Eu gosto bastante de correr, assim, é uma coisa que eu consigo ver a minha melhora. Tem o meu reforçador ali no final. Acho que biotipo, assim, uma atividade que eu faço bem. E aí, para começar a fazer atividade física, que eu não precisava de muita estrutura, eu achei que correr poderia ser uma coisa que eu ia manter a longo prazo. E mantive, né, essa? Tô desde 2018 correndo. E maratonista agora, Mariana. Agora, maratonista, exatamente. Isso é bem legal, a gente mudar de vida para coisas Boas. boas, né? Mas eu vou voltar aqui mais um pouquinho pro autismo, né? Que é um assunto que, enfim, é tão revelador para todos, né? Enfim, principalmente para pessoas que não, às vezes não têm condições de ter acesso a todos os tratamentos, né? Uhum. Existe uma época melhor, Mariana, de começar a tratar? Como é que existe? Quando é que qual é a melhor idade para o diagnóstico? Com certeza. Hoje em dia, a gente tem um trabalho de uma pesquisadora, assim, a Karen Pierce, que modificou a nossa segurança em dar diagnósticos precoces, porque ela analisou várias crianças com sintomas do TEC, recebendo diagnósticos muito precoces, e dessas crianças ela separou em grupos, assim, para dizer em quem a gente tinha acertado um diagnóstico verdadeiramente precoce ou não. E ela achou nesse trabalho que quando você fecha um diagnóstico a partir de 14 meses, 1 ano e 2 meses, você tem uma taxa de acertos, de persistência de diagnóstico que é muito boa. Né? E 14 meses, 16 meses aí só sobe, você tem uma chance muito grande de acertar. Então, numa criança de 14 meses, que você tem lá os critérios que são exigidos para dificuldade de comunicação e de comportamento, se você já fecha o diagnóstico, você tem chance de melhorar a vida daquela criança. Por quê? O período perfeito para você começar as intervenções é justamente no período que a criança estaria desenvolvendo aquelas competências. Se entre os primeiros 2 anos de vida, né, de 0 a 24 meses, é o período que a criança mais ganha habilidade motora, sensorial, de linguagem e de cognição, é esse o período que eu preciso ver que tem alguma coisa errada para já intervir e fazer aquela criança, opa, vou ali capturar onde eu devia estar e seguir me desenvolvendo. Só que para você começar a tratar antes dos 2 anos, de forma eficaz, né, na intensidade correta, com as terapias corretas, você já precisa estar ali com o alerta ligado e com algum profissional te olhando e te direcionando desde o nascimento, né? Daí é o pediatra, então, que tem que fazer isso. E essa é a nossa principal dificuldade hoje em dia, é o meu principal foco de trabalho, né? Que é o diagnóstico verdadeiramente precoce do autismo e a capacitação de profissionais para conseguirem detectar sinais que diferenciam o autismo de outros transtornos de neurodesenvolvimento. Porque parece que é muito fácil, assim, você fala, tá um atraso. Mas não é bem assim, existem várias outras condições neurológicas que podem ter atraso de desenvolvimento, mas tem algumas pistas na avaliação dos bebês de 0 a 24 meses que direcionam um pouquinho mais para o lado do autismo. E é isso que os pais precisam saber avaliar, levar para o pediatra, e não só os pais, mas os pediatras também precisam saber acolher essas pistas, né, essas queixas, para poder direcionar melhor aquela família.
E essas pistas? Que pistas são essas? Fácil a gente falar dessas pistas ou é muito técnico essas Não, pistas? não, é fácil, é fácil. A grande marca do autismo é o baixo engajamento social, né? Isso não é obrigatório, mas é uma baixa do que a gente chama de atenção compartilhada. O prejuízo da atenção compartilhada é uma coisa que diferencia o autismo dos outros transtornos, que é a resposta à atenção compartilhada, que é responder aos chamados, responder a estímulos do ambiente, quando você faz uma brincadeirinha, tipo, sacudir um chocalho, mandar beijo, bater palma, né? O neném desde ali 4, 5 meses, ele já reage a esses estímulos. Antes disso, o neném ele já tem uma preferência a olhar para a face humana, a responder o que a gente chama que é o manhês, que é quando você fala, ô, bebezinho. Bebês, desde cedo, eles já olham para isso, já fazem um sorriso, né, ali por volta de 2 meses. Quando a gente tem a ausência dessas características, mesmo num bebê muito pequenininho, eu já preciso botar aquele bebê como um risco para a TEA. E além disso, né, a iniciativa de atenção compartilhada, lá perto de 7, 8, 9 meses. Que é o bebê vê um negócio legal, que deixa ele feliz, animado, e ele iniciar, levantar os bracinhos, fazer uma vocalização para chamar os pais, que são os principais pré-requisitos da linguagem. A criança que atrasa nesses aspectos, né, ela atrasa ali da percepção sensorial do ambiente, não aprende por imitação, e aí desde antes você já sabe que aquela criança vai atrasar para se comunicar. O problema é que, assim, são alterações que são muito sutis. Nós, que somos profissionais, que somos treinados para avaliar bebês, isso salta muito aos olhos, mas as pessoas não esperam muito de bebê pequeno, né? Então, o bebê que é quietão, que não sorri, que não estende os bracinhos para ir pro colo dos pais. Às vezes, até alguém valorizar aquilo ali já se passou muito tempo e só vão notar quando o bebê não tá vocalizando ou quando ele tem muitas alterações que chamam a atenção de alguém. Fica até parecendo que, como você falou, um bebê quietinho, né? Que todo mundo fala assim, ah, que É, bom, ele não me dá trabalho, né? Ele fica sempre pois todo é. quietinho, né? Sim, o principal relato é esse mesmo. Nossa, ele era tão quietinho e todo mundo falava assim que meu filho, eu ia ter dificuldade, né, de cuidar de um bebê, mas o meu bebê acordava, ele não chorava para mamar, ele mamava, ficava dormindo. E assim, de uma forma totalmente oposta, né, desses bebês, tem um outro perfil de temperamento. Que também é sugestivo do autismo, que são os bebês que são extremamente irritados, que é o que às vezes as pessoas chamam de bebê high need. Que não existe isso, high need, né? Na verdade, são crianças que têm irritabilidade, elas precisam de estímulo de movimento o tempo todo, elas precisam sugar o tempo todo, elas precisam de atenção o tempo todo. E quando elas não estão recebendo aquela atenção ali dos pais, elas estão chorando e irritadiças. Que também é um temperamento que não é típico, né? Não é uma coisa que é normal. É difícil dizer o que é normal, porque assim, a minha régua do normal é baseada na minha experiência, no meu treinamento. Então, às vezes, essas sutilezas que não são típicas, não são normais, não vão chamar a atenção de um profissional que é menos treinado. E aí é comum que essas famílias escutem muito assim: ah, você queria que ele não fosse tão quietinho assim? Você queria que ele chorasse se você não dormia à noite? Ou então, assim, não, criar um bebê é muito difícil mesmo. Ele não tá dormindo, ele é irritado, mas todo bebê é irritado. Aí a pessoa roda muito, né? A história da maternidade atípica é realmente essa, de passar por muitas pessoas até alguém dar uma validação. Sendo que o ideal seria que você validasse e depois você vê o que aconteceu. De tão nobre que é esse período aí dos primeiros 24 meses de vida. Porque quando você normaliza coisas que às vezes não são normais, não são típicas, você não pode garantir que aquilo é 100% normal ou 100% atípico, né? Estou usando a palavra normal para ficar fácil de entender. É mais fácil você pecar pelo excesso. É como se fosse assim, é melhor pagar pelo. Pagar, né? É melhor errar pelo excesso do que qualquer outra Exato, coisa, né? Tratar precocemente, se não exato. for nada, não foi nada, só estimulou demais aquela criança, digamos assim, E né? aí entra. Exato, o raciocínio é justamente esse. E aí entra justamente no que você falou de ser um tabu, né? Uma das maiores pesquisadoras assim de autismo que trabalham com rastreamento precoce em escola, ferramentas de eye tracking, todas essas coisas. Ela fala assim: existem vários programas de rastreamento precoce para câncer, por exemplo, né? Você vai lá, a mulher faz uma mamografia, vem um BIRADS alto, e você fala: olha, isso pode ser um câncer de mama, vamos fazer uma biópsia? Você gera ansiedade nessa mulher, nessa família, mas você está querendo prevenir uma coisa que é super relevante e que vai trazer um benefício para a sobrevida dela. Já com autismo, por causa do tabu que tem, as pessoas ficam com medo de falar. E aí você fica, tem alguma coisa ali, mas eu não posso falar. E as pessoas deixam de falar com medo de deixar a família chateada. E essa pesquisadora, ela fala isso nas palestras dela. A gente precisa mudar esse paradigma, porque é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Enquanto a gente não naturalizar que a gente vive num mundo que é neurodivergente e que diversas crianças
podem ter necessidade de intervenções precoces, a gente não vai mudar esse panorama do diagnóstico tardio do autismo. A média diagnóstica ainda é de 4, 5, 6 anos. A gente está muito longe da idade ótima de diagnóstico para você pegar esse período de neuroplasticidade. E existe um fim do tratamento do autismo? Ou dessa reabilitação? Como a gente não... Como não é uma doença, é um transtorno, né? A pessoa sempre vai carregar aquilo e sempre vai ter que estar se moldando, se tratando ao longo da vida, inclusive na idade adulta. Ou como é que funciona isso? Olha, não existe um fim de um tratamento, porque assim, esse termo tratamento de autismo é até polêmico, você não está tratando nada. Nós não temos ainda um tratamento para autismo. Quem é autista, nasce autista. Mas o tratamento do autismo é você ensinar habilidades. Dependendo do paciente, né, basicamente da genética dele, do ambiente, do tipo de intervenção, pode ser que esse paciente ele receba as intervenções precoces ali no início da vida e ele consiga conquistar todas as habilidades que uma pessoa de X anos precisa ter e ele vai ter alta. E pode ser que ele precise manter a longo prazo, que são os pacientes com nível 2, nível 3 de suporte. Mas ainda assim, autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento que compartilha genética com várias outras coisas. É um transtorno que tem chance de ter várias comorbidades psiquiátricas e várias outras questões. Mesmo que eu seja um paciente nível 1 de suporte, que alguém ignorou o meu diagnóstico, ou que eu não precisei ter um suporte ali muito acima do que a minha família precisava me dar, e eu fui evoluindo, eu preciso de um cuidado diferenciado de saúde mental. Eu digo para você assim que é pouco provável que um paciente com TEA ele vá ficar sem um psicoterapeuta, sem um terapeuta ocupacional, mas tudo isso é direcionado com base nas necessidades da pessoa. Então isso pode carregar ao longo dos anos ele ter esse Na maioria das suporte. vezes, sim. E quanto a gente escuta também muito sobre o autismo, né? Das predileções alimentares. Isso é real? Os Super. pacientes têm... E aqui o bebezinho, é possível ver isso num bebezinho? Super. Um outro sinal precoce em bebês é uma seletividade alimentar muito precoce, né? A seletividade alimentar é uma comorbidade do autismo e ela geralmente vem por causa de rigidez de comportamento misturada com preferências sensoriais. São crianças que têm uma percepção sensorial diferente. Então, crianças que às vezes têm uma percepção de paladar muito aumentada, às vezes a questão de propriocepção, né? Do tato, da propriocepção, da forma como elas percebem o alimento na boca, também é muito diferente. Pode ser muito sensível ou não ter a menor noção do que está dentro da boca e aí ter dificuldade de mastigação e tudo mais. E essa combinação, né, de não perceber direito o alimento faz com que o comer não seja tão prazeroso como é pra gente que não tem seletividade alimentar. E aí o comer vira um grande desafio sensorial. Isso é muito frequente no autismo e às vezes chega até a nível de ser o que a gente chama de TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Quando você tem o TARI, você deixa, né, por causa de características do alimento, de rigidez, ritual, percepção, você começa a comer ali só um certo repertório de segurança e com isso você fica com o paladar com um repertório alimentar muito restrito. Isso te traz problemas nutricionais que vão desde carências vitamínicas até mesmo uma desnutrição proteico-calórica que atrapalha a sua parte de crescimento, de cognição, e é uma coisa que é bem séria do ponto de vista médico, né? E tem predileção para algum tipo de alimento, assim, doce, salgado, chocolate? Geralmente industrializados e que seguem um padrão. Alimentos que não vão variar em textura, que vão ser sempre da mesma forma, que você vai ter previsibilidade do que você vai receber e comer, né? Então, frutas costumam ser muito desafiadoras porque elas amadurecem, têm texturas que mudam e são esquisitas. Alimentos que têm vários pedacinhos ou que têm temperos. Alimentos com caldo, porque você não consegue ter ali uma percepção de como aquilo vai se comportar dentro da sua boca. Cores diferentes, então alimentos que têm sempre a mesma cor, alimentos que você consegue separar bem um dos outros, porque o foco é assim, você tem uma certa previsibilidade sensorial e você comer coisas que você já sabe como elas vão impactar na sua boca, por exemplo. Eu abri o pacote e lá dentro tá o mesmo biscoito, Sim, com o mesmo gosto, com o sim. mesmo tamanho, Exato. então... E se você comer uma banana, assim, ela pode estar com a casca amarela, e aí daqui a 2 dias você separou aquela banana, ela já tá toda marronzinha e não tá com o mesmo gosto. Uma uva pode estar muito azeda e pode não estar muito legal. E isso deve ser bem difícil, né? Porque assim,
a comer, né? As pessoas se habituam a comer coisas, né? E não conseguem, às vezes, mudar, né? Exato, exato. Todo mundo tem preferência alimentar, mas quando essas preferências alimentares te geram prejuízos de você não poder comer num lugar específico, de você ter que sempre comer a mesma marca, porque você pode ser uma pessoa que só vai querer comer salgadinho e você come vários. Mas se você é uma pessoa que está no espectro, que tem seletividade e alta exigência, talvez você só coma aquele salgadinho daquela marca, naquele pacote, com um potinho tal. E aí vira um grande ritual alimentar, né? A diferença é toda essa rigidez que envolve ali a seletividade alimentar e que não é uma coisa voluntária. As pessoas que têm seletividade sensoriais, às vezes elas vão ver você comendo alguma coisa e vão nausear e elas não conseguem nem se aproximar daquele alimento. E nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer mais uma pergunta. A gente vê que hoje falam muito assim, tela, excesso de tela em criança dá autismo e tudo, mas você acabou no começo a gente conversou, né? Que isso é uma coisa às vezes que começa a entrar outra por causa das conexões cerebrais. Então, isso é uma mentira? Ou a tela piora os sintomas? Como é que funciona Essa isso? pergunta é muito boa, na verdade, porque assim, tela não causa autismo, mas as telas, elas têm um ponto importante. Primeiro, tela é um estímulo sensorial de cor, de movimento, de som. E o estímulo que a tela dá para um bebê, por exemplo, você não consegue dar brincando e fazendo caras e bocas. Então, você dá, através das telas, uma sobrecarga de estímulo num cérebro que muitas vezes não está sensorialmente pronto para administrar aquele estímulo. Você também recebe estímulos sensoriais em excesso quando você é adulto. Se você vai num cinema e assiste um filme de ação que você fica muito excitado, você não vai chegar em casa e dormir bem imediatamente. Você vai precisar se organizar, se regular e dormir. Isso é mais ou menos o que acontece no cérebro do bebê quando ele recebe tela. Qualquer bebê. Agora, pega um bebê que tem várias alterações na estrutura do cérebro dele que comprometem essa conectividade, essa integração sensorial. Esse bebê ele vai receber, num sistema cheio de desconexões, um estímulo sensorial que é muito grande. E lembra que eu falei para você que a atenção depende de estímulos sensoriais? Você se organizar, você aprender, você precisa estar recebendo os estímulos sensoriais de uma forma organizada. Aí você pega e joga água num copo que já está cheio. Então, as telas desorganizam crianças autistas muito mais do que crianças típicas, mas é negativo para qualquer criança, menor de 2 anos principalmente. Mas não causa autismo. Só que o que acontece no autismo também? Eles têm preferências sensoriais. Então, um autista que ele não consegue engajar com pessoas, que ele não troca, que ele tem dificuldade de comunicação, que ele não tem motricidade para conseguir brincar com brinquedos de forma funcional, você dá a tela e eles vão vincular com a tela de um jeito que eles não vinculam com ninguém mais. E aí fica aquela relação hipnótica, né? Que você bota ali na tela e a criança fica. Lá no consultório até minha secretária já sabe. Tem criança que chega e já fala, ó, já desliga a televisão. Porque eu vou perder a criança para a televisão em 1 segundo. Porque ela pareou com a tela para você desengajar, né? Essa dificuldade de desengajamento de estímulo sensorial, que é outro sinal do autismo, é muito difícil. Aí aquela criança não fala mais comigo, não troca mais comigo e eu não consigo nem avaliar. Ele cria uma conexão muito grande, né? Muito grande. Mariana, eu vou pedir mais uma coisa. Para vocês, pais e mães que vão nos escutar, eu queria que você desse uma dica para esses pais e mães sobre o autismo, o que fazer, porque eu acho que é um momento de muita angústia e muito conflito para as pessoas, né? O que você poderia falar para essas pessoas que estão escutando a gente? O diagnóstico, ele não é uma sentença. Acho que a gente tem que pesar menos esse diagnóstico de autismo, apesar de ser uma coisa que tem muito peso. Mas eu gosto muito de falar para as famílias que o diagnóstico de autismo, na verdade, é um caminho que a gente abre de possibilidades de tratamento e de ensino de habilidades. Muito mais do que sofrer por um diagnóstico que a gente recebeu e que o sofrimento vem de um monte de estereótipos, a gente precisa enxergar o diagnóstico como uma oportunidade de dar uma boa qualidade de vida para a criança, com cuidado de saúde mental e com muita adaptação e muitas perspectivas de felicidade, ocupações, trabalho e de viver uma vida feliz e plena. Mariana, muito obrigado pela sua presença, adorei a conversa, foi muito esclarecedor. Obrigadão. Muito bom, obrigada. Foi um prazer estar aqui no Papo Cabeça. Até a próxima.